O Espírito Santo de Deus se comunica conosco em todos os momentos e de várias formas diferentes. Mas muito crente tem dificuldade para reconhecer a voz do Espírito Santo ou saber distinguir quando é Deus, o Espírito Santo falando, ou a sua própria mente. E neste vídeo eu quero te ajudar a conhecer um pouco mais a voz de Deus. Eu vou compartilhar com você alguns exemplos de vezes que Deus falou comigo e como Ele falou. Eu espero que eu possa te ajudar. Muito prazer, eu me chamo Luiz, bem-vindo ao meu telhado. Antes de compartilhar com você algumas histórias, eu preciso te dar uma dica muito importante. Para você conhecer a voz de Deus, conhecer o Espírito Santo, você precisa investir tempo com Ele. Você só vai conhecer a voz dele, saber exatamente quando Ele está falando, quando você começar a dedicar tempo, passar tempo com o Espírito Santo. É igual como se alguém te ligasse de um número desconhecido. Se você tem intimidade com essa pessoa, por mais que no seu celular não apareça o número, ou quem é a pessoa que está te ligando, você vai conseguir saber quem está falando, porque você tem intimidade com essa pessoa, você já ouviu a voz dessa pessoa várias outras vezes, então vai ficar fácil para você saber quem é. E assim também é com Deus. O Senhor pode tentar falar de várias formas com você, mas se você não tiver intimidade com Ele, você vai ter dificuldade para entender, a não ser que Ele queira falar muito claramente, né? Daí Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Nós temos um grande problema, que é de achar que Deus só vai falar conosco de formas sobrenaturais, mas na verdade não é isso. Deus usa coisas simples e naturais para falar conosco. Então não fique esperando uma voz daquela de filme, uma voz do além para Deus falar com você. Não, e durante esse vídeo você vai ver isso. Uma das formas muito comuns que Deus fala comigo é através de um pensamento. Normalmente é um pensamento que ele vem na minha mente, mas é como se não fosse eu que tivesse pensado, como se fosse outra pessoa que pensou. Por exemplo, uma vez eu estava orando, e eu comecei a ouvir Deus falando comigo a respeito de um irmão. E daí eu pensei assim, mas não pode ser, porque eu conheço ele, eu sei que não é assim que funciona, não é assim que está a vida dele. Mas eu obedeci porque eu acreditei que era o Espírito Santo falando e eu comecei a orar e interceder por aquele sentido. E mais tarde, quando eu conversei com esse irmão, eu vi que realmente aquele pensamento que eu tive era uma voz de Deus, porque tudo que eu pensei e que eu tinha imaginado, mas na verdade era Deus falando, estava acontecendo com ele. Então foi assim, uma das formas bem impactantes que Deus falou comigo, porque não tinha como eu saber aquelas coisas. Outra forma que Deus fala comigo, e que Deus fala conosco, é através de um louvor ou de uma ministração. Normalmente o Senhor direciona palavras específicas ao nosso coração. Com certeza já aconteceu com você de você estar na igreja, num culto, ou escutando um louvor em casa, com algum sentimento e de repente você escuta um louvor ou escuta aquela ministração e parece que é o que você precisava ouvir. Então é Deus falando. Deus fala muito conosco também através da Bíblia, da palavra dele. E é bem interessante porque a Bíblia ela é um manual que todo crente deveria estudar, deveria ler, porque tudo que nós precisamos a gente pode encontrar na Bíblia. Dúvidas que nós sentimos no nosso dia a dia, dúvidas que aparecem no nosso dia, não só sobre Deus, sobre a igreja, mas sobre as coisas relacionadas ao mundo, tudo isso está na Bíblia. Uma vez eu estava vindo para minha casa de bicicleta e passou por mim uma pessoa que não vai na igreja, que não é cristão. E ela passou com um carro bacana e eu conheço a vida dessa pessoa, ela tem assim uma certa prosperidade. E quando eu vi isso, me deu um pouco de inveja dela, assim, sabe? E eu pensei assim, puxa vida, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu oro, eu jejuo, e não tenho tantas coisas como ela. Por que isso acontece? Eu não reclamei das coisas que eu tenho, porque eu sou muito feliz e grato a Deus por tudo que eu tenho. Eu falei, expus o meu sentimento para Deus. E mais tarde um pouco, como eu procuro sempre ler a palavra de Deus, eu estava lendo o livro de Salmos e era o dia de eu ler o Salmo 73. Eu te convido a ler depois. E nesse salmo, o salmista ele fala a mesma coisa que eu senti, que ele fazia tudo certinho e as coisas não davam certo para ele, e os ímpios faziam tudo errado e prosperavam e tinham bens.
Até que ele entrou na casa de Deus e Deus falou com ele, Deus falou o final dessas pessoas e ele pôde entender que mesmo assim Deus está cuidando dele. Então eu entendi exatamente que Deus estava respondendo uma pergunta minha através do que ele já tinha escrito. Então a Bíblia ela fala muito conosco. Se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia, leia a palavra dele, já está tudo escrito ali. E por último, uma das formas que Deus fala muito comigo também é através do meu líder, que é o pastor. Eu sempre converso com ele, sempre que eu tenho algumas dúvidas, eu tento conversar com ele, porque ele é um homem de Deus, e Deus, eu tenho certeza que Deus usa ele para falar comigo. E eu tenho certeza também que Deus usa pessoas para falar com você. Você tem o seu pastor, você tem o seu líder, né? Se a sua igreja for em célula, você tem seu líder de célula, seu discipulador. Converse com essas pessoas, exponha as suas dificuldades para ela e ouça o que ela tem para dizer. Muitas vezes pode ser contrário àquilo que você está pensando ou àquilo que você está planejando. Mas acredite que Deus colocou essas pessoas para te ajudar na caminhada. E com certeza Deus fala com você através delas também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um vídeo bem rapidinho, bem curto. Mas eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui, porque ajuda esse vídeo a chegar até outras pessoas. Coloca aí nos comentários qual foi a sua experiência mais marcante que você teve com Deus, qual foi a vez que Deus falou com você que mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu sempre estou postando alguns vídeos aqui e com certeza vão te ajudar muito na sua caminhada. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!